Olá, meus amigos, olá, minhas amigas deste canal Só Esporte. Um grande abraço a todos vocês. Natal já passou, agora aguardando o Ano Novo, uma época de renovação, até no esporte, né? Torcedor esperando que o seu clube vá bem. No automobilismo, Fórmula 1, NASCAR, Fórmula Indy, Stock Car Brasil, na moto velocidade, todo mundo esperando grandes temporadas. O esporte também se renovando, né? Esporte olímpico, ano de Copa do Mundo. Então, muitas coisas que a gente espera para esse novo ano de 2022. Mas no último programa eu falei que iria comentar com vocês aqui em programas futuros sobre os livros, publicações, muita coisa, enfim, né? Se a gente fosse falar de revistas, então ia longe. Do automobilismo esportivo, notadamente da Fórmula 1. E também falaria sobre miniaturas, a coleção de miniaturas, como começar a colecionar, como começar a ter aí uma ligação com as miniaturas do automobilismo esportivo, não só da Fórmula 1 também. Não vou nem falar, não estou nem falando de carrinhos de rua, né? Que é uma coisa que é um outro departamento. Estou falando de colecionar carros de corrida, seja a categoria que for. Mas eu vou falar hoje sobre os livros, né? Como eu prometi, um início, né, para a gente começar a falar, porque é um assunto vastíssimo. Os livros de automobilismo, eles são livros dos mais variados preços, das mais variadas edições de luxo, simples, enfim, e são livros geralmente editados nos Estados Unidos, na Inglaterra e na Itália. Quase todos são editados os melhores nesses três países, independente de serem impressos na China, né? Como a gente sabe que alguns não são impressos no país, são apenas editados, mas são impressos na China. O fato é que o livro no automobilismo, para o fã, sempre foi algo importante para colecionar. Hoje estamos na era da leitura digital. Mesmo assim, os livros de automobilismo sobrevivem, porque são livros que levam o fã, o torcedor, à coleção, a estar próximo, né, aquela publicação importante. Algumas, inclusive, que não existem mais e são raríssimas, porque muitas destas publicações de automobilismo, notadamente da Fórmula 1, são publicações de tiragem extremamente limitada. Então, para o colecionador é importante. Eu vou mostrar para vocês alguns livros, só de forma mais simples, e alguns, inclusive, que quem quiser comprar consegue. Outros não, mas outros consegue porque ainda estão aí, são muito bons. A questão dos livros de coleção do automobilismo esportivo engloba os anuários, né? Que nós tínhamos anuários em português, ainda temos. O Reginaldo Leme edita desde 93 o seu anuário, falando de todas as corridas de Fórmula 1 e outras categorias. Tem o anuário mais famoso do mundo, que é de colecionador. Eu mesmo tenho poucos, porque são anuários que às vezes a gente acaba não comprando para privilegiar outros livros, né? Porque não são tão baratos, que é o Autocourse, que é o anuário inglês que completa agora 72 anos, né? Cobrindo prova a prova todas as principais categorias do mundo, desde a Fórmula 1 de 1950, imagine. Então, os números mais antigos são raríssimos, são vendidos na Europa, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, a preços altíssimos, né? Eu basicamente tenho poucos autocourse, apesar de ter livros raros. Os anuários que eu tenho em português do jornalista Francisco Santos, né, que já não trabalha mais, e enfim, o Francisco Santos, que editou tantos anuários. Eu confesso que nem sei se o Francisco Santos ainda é vivo, porque ele começou há tanto tempo e editou tantos anuários, mas o fato é que o Reginaldo Leme está aí editando os anuários em português, né? E são bons anuários, né? O Automotor Esporte. Então eu vou mostrar para vocês alguns livros. Primeiramente o seguinte, eu quero mostrar o que é uma biografia simples aqui, ó. Um livro novo, seminovo, ó, Frank Williams, jornalistas ingleses fantásticos, ó, que é o Maurice, como dizem na Inglaterra, Hamilton. Essa biografia aqui do Sir Frank Williams é
a mais completa biografia do grande Sir Frank Williams, uma biografia que foi editada em primeira edição em 2009. O Maurice Hampton ainda continua editando e escrevendo grandes biografias, várias, especialista que é nesse tipo de livro, um livro simples, um livro que, se você procurar nos sites internacionais, até mesmo aqui no Brasil, na Amazon, você pode encontrar, por vezes encontra este livro à venda, depende do câmbio, depende do preço, enfim, mas encontra. Aí eu tenho aqui uma biografia de luxo já. Esta é a nova edição, nova que eu digo é a primeira, essa aqui é a primeira. Jim Clark, The Best of the Best, né, do David Tremaine, que é um jornalista fora de série. Essa biografia já é uma biografia de luxo, já é o tipo de livro do colecionador, já é aquele livro que eles chamam de coffee table, né, que é aquele que fica, que às vezes o cidadão põe no meio da mesa da sala lá para enfeitar também, mas é o livro já de outro tipo, uma edição nova que você encontra, mas agora ela já está muito... Havia facilidade, o preço não era tão bom, agora ela já está mais difícil. É uma edição de 2018, né? Este livro foi muito vendido entre os fãs da Fórmula 1. Aí temos aqui este jornalista, o Peter Higham, que está escrevendo esta série, ó, Fórmula 1 carro por carro. Ele começou em 50, os seus livros, editados a partir de 2017, né, para 18, e já está na década de 90, preparando agora os anos 2000. Livro maravilhoso. Esse você encontra, hein, nos mais variados preços. Esse dá para encontrar, por exemplo, temporada por temporada. São livros fantásticos que mostram carro a carro, equipe por equipe, todos os carros da Fórmula 1. Todos os carros que já correram na Fórmula 1. Essa edição aqui é de 60 a 69. Olha, essa aqui é a primeira, de 50 a 59. Tem as demais que vão até os anos 90, as edições, e depois ele agora fará as edições do ano 2000. E eu tenho para mostrar para vocês também aqui que vocês encontram nos sites, também na Amazon notadamente, alguns esgotados, outros não, os livros que são chamados manuais, né, desta editora inglesa, sempre inglesa, né, a Haynes, famosa editora, que tem um livro inteiro sobre um único carro. Ó, tá aqui, sobre o único carro e os seus modelos. Por exemplo, esse aqui é o Red Bull de 2010 a 2014, né? Então aqui você tem toda a história do projeto, dos desenhos, de como que o carro foi feito, toda a história da parte, ó, aqui por exemplo, a parte do motor, ó, né, a Red Bull Renault na época. E esses livros são livros que têm uma parte técnica muito profunda, né? Mostram realmente todo o trabalho de engenharia e são da Haynes, Owner's Workshop Manual, e são livros que podem ser encontrados. Esse aqui, por exemplo, é da Williams, ó, do Mansell, de 91, 92. E aqui, ó, inclusive, o livro da McLaren, do Senna MP44 de 1988, né? Um livro muito bonito, que também há pouco estava à venda com muita qualidade ainda aí na Amazon, notadamente, com preços razoáveis. São duas coisas que eu quero dizer, preços e inglês. Precisa saber inglês, porque os livros são em inglês, ou então em italiano. Não tem jeito, porque realmente o mercado brasileiro está restrito ao anuário do Reginaldo Leme. E eu tenho aqui este livro novo, este sim, que está ainda, já está sob encomenda. É porque esse livro comemora os 1000 GPs da Ferrari no ano de 2020, lá na Toscana, quando a Ferrari completou 1000 grandes prêmios, e tem foto de todas as corridas da Ferrari. Foram feitos apenas 2000 livros desse, em comemoração aos 1000 GPs da Ferrari. Apenas 2000 livros, né?
apenas 2.000 livros. Mas há pouco ainda dava para encontrar. Agora, pelo que eu vi, está sob encomenda. E para encerrar, um livro que não existe mais e que não tem preço, que esse aqui foi comprado quando ainda existia. Fórmula 1 Enciclopédia. Livro premiado do Pierre Menard, 3 volumes. Né? Este livro é o livro mais completo já feito sobre Fórmula 1. Esta coleção. Não existe outro mais completo sobre a história. Este vai até o ano de 2006. E de lá para cá não teve outra enciclopédia dessa. Né? Bom, são alguns livros apenas, né? Estou mostrando para vocês aqui. E muito a gente pode falar sobre livros, publicações, né? Que trazem a informação para o fã da velocidade, para o fã da Fórmula 1. No próximo programa aqui no canal Só Esportes eu vou mostrar algumas miniaturas, falar de algumas marcas, de preços, enfim. As miniaturas são muito mais fáceis de encontrar que os livros e também muito mais baratas, tá? Algumas são caras, mas algumas muito legais para começar a coleção, são baratas e são muito bonitas. Próximo Só Esportes, obrigado a você, inscreva-se no canal, fique conosco. Feliz Ano Novo! Muito, muito, muito obrigado, saúde e paz. Até 2022. Tchau.